Em 23 de dezembro de 1815, na cidade de Sant Martí de Centelles, na Espanha, nasce Ildefonso Cerdà. Cerdà cursou desenho, arquitetura e matemática em Barcelona e engenharia em Madrid. Após a formatura, trabalhou em diversos projetos de construções de estradas e em 1844 vê pela primeira vez o funcionamento de uma estrada de ferro. Isso conquistou seu interesse e ele passou a dedicar-se ao estudo de cidades servidas pelo sistema viário. Durante a década de 1850, Cerdà deu início a seus estudos sobre a cidade de Barcelona e sua extensão, que permaneciam limitadas pelas antigas muralhas. O que um dia já fora sinônimo de proteção, agora impediu o crescimento da cidade. Em 1860, Cerdà prepara a sua teoria de construção das cidades, que é uma versão revisada e ampliada da teoria apresentada na memória de seu plano, e em 1861 publica a Teoria da Viabilidade Urbana, resultado da permissão para o estudo sobre o desenvolvimento e extensão da cidade de Madrid. Em 1867, publica sua Teoria Geral da Urbanização, obra na qual expõe sua metodologia, seu pensamento urbanístico e suas preocupações com caráter sociológico. Paralelamente ao estudo da região de Barcelona, Cerdà escreveu em 1856 a monografia de la classe obrera, que é uma análise completa sobre a condição de vida na cidade ainda com muralhas, abordando aspectos sociais, econômicos e alimentícios. Esse estudo provou que a cidade não estava pronta para abrigar a nova civilização nas condições em que se encontrava. Isso porque a Revolução Industrial ocorrida ao longo do século XIX mudou radicalmente o modo de se ver e viver o mundo. O desenvolvimento da máquina como objeto de produção em massa trouxe consigo a criação de núcleos industriais e operários que alimentavam esse novo sistema econômico. Surgiam-se assim as cidades industriais, nas quais buscavam-se melhores condições de vida e trabalho. No entanto, essas cidades logo apresentaram problemas quanto ao inchaço populacional, dada a grande migração do campo para a cidade e consequente falta de infraestrutura e salubridade. No caso da cidade de Barcelona, as péssimas condições de higiene e a busca por novos espaços para a produção industrial, dada a intensidade com que as atividades urbanas se produziam dentro das muralhas, congestionaram alguns setores da cidade. Isso gerou uma insatisfação generalizada na população, que, apoiada por algumas personalidades políticas e até mesmo por filósofos, criou uma forte pressão social para derrubar as muralhas da cidade velha. Após a intensa pressão pública, o capitão-geral de Barcelona comunicou em 1854 que os muros seriam demolidos e, a partir desse ponto, começaram a aparecer planos para a extensão da cidade. Foi confiada a Cerdà a tarefa de fazer um levantamento topográfico dos arredores de Barcelona e, em 1855, apresentou um projeto de expansão para a cidade. Nessa época, suas ideias foram aceitas mais facilmente devido à circunstância política do bem progressista, que ficou em vigor até 1856. A mudança política, entretanto, trouxe uma nova orientação, que encarregou o anteprojeto da extensão a outro arquiteto, Garriga i Roca. De última hora, o governo resolveu fazer um concurso que contava com 14 projetos para o plano de reurbanização. Em 1860, após o confronto profissional entre arquitetos e engenheiros, o plano de Cerdà, que propunha uma extensão planejada conhecida como o Ensanche, acabou sendo oficialmente escolhido. Cerdà, muito visionário, sabia que a cidade de Barcelona continuaria em constante crescimento devido ao contexto da Revolução Industrial. Tinha a intenção de criar a máxima homogeneidade da cidade e ligar o centro histórico à nova expansão. Criou, assim, um sistema de planejamento que, em teoria, poderia ser ampliado e replicado até onde os limites geográficos permitissem. Para tanto, Ildefonso partia de princípios e teorias que buscavam um traçado que traria vantagens de ordem circulatória, topológica, construtiva, jurídica, higiênica e urbanística. Para Cerdà, a cidade deveria ser pensada de dentro para fora, como resultado da somatória do conjunto de quadras que formam os bairros, que por sua vez deveriam ser todos conectados por uma grande avenida principal.
plano em si é composto por quadras com 113 metros de lado e pontas chanfradas. Os prédios poderiam ser distribuídos em duas formações diferentes, desde que ocupassem metade da área disponível, deixando espaço para o jardim. Dentre as possibilidades de composição, havia a opção dos prédios serem implantados em lados opostos do quadrado, abrigando entre eles um corredor arbóreo com equipamentos comunitários, promovendo iluminação e a ventilação aos edifícios. A outra opção era a dos edifícios serem implantados em forma de L, formando assim maiores jardins entre o cruzamento de duas vias. As quadras são dispostas ortogonalmente e orientadas a 45 graus do norte, separadas por ruas de 10 metros de largura, mais 5 metros de cada lado para as calçadas. As ruas ortogonais são cortadas por grandes avenidas na diagonal que atravessam a cidade a fim de facilitar a mobilização, ligando a nova parte construída à velha. Essas avenidas, por sua vez, quebram com a constante ortogonalidade, criando espaços irregulares propícios para a formação de praças e quarteirões mais largos, que poderiam contar com igrejas e escolas, além de comércio, tornando assim os bairros mais independentes e autônomos e evitando que uma região fosse mais privilegiada que a outra. No entanto, com o passar dos anos, o mercado imobiliário passou a não aceitar mais todas as restrições de construção para as quadras e começou a ocupá-las mais livremente, mantendo, porém, a formatação de quadrados previamente estabelecida. Em muitas quadras, os prédios passaram a ocupar seus 4 lados e, na tentativa de manter a ideia dos jardins, foram criados pátios internos arborizados. O plano de expansão de Cerdà trouxe para Barcelona uma maior preocupação quanto à qualidade de vida, melhorando suas condições de higiene e moradia, bem como sua circulação. A cidade recebeu parques, indústrias, comércios e residências de forma equilibrada e racional, na medida em que buscava adequar-se às necessidades locais. Este tipo de planejamento urbano proposto por Ildefonso Cerdà serviu de inspiração para diversas cidades por abordar de maneira concreta as principais diretrizes do urbanismo, a habitação e a circulação. Cerdà será o primeiro urbanista no sentido moderno do termo, na medida em que consegue coordenar os aspectos espaciais e físicos com preocupações funcionais, sociológicas, econômicas e administrativas, tratando pela primeira vez a cidade como um organismo complexo e integrador de vários sistemas.